Paulo começa a falar no versículo 20, olha só o poder de Deus, é o mesmo poder que ele operou em Cristo e ressuscitando dentre os mortos. Será que foi fácil ressuscitar Jesus dos mortos? Jesus, que era homem como nós, e a raça humana toda escravizada pelo pecado e pela morte. Dizem por aí que a morte é a única coisa que não tem jeito. Mas Deus ressuscitou a Jesus. Será que o poder de Deus é pequeno, irmãos? E fez Jesus se assentar à direita dos céus, muito acima de todo principado e potestade. E o deu à igreja, o sujeitou aos seus pés. E diz que a igreja é o seu corpo, que é o complemento daquele que cumpre tudo em todos. Quer dizer, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Toda a plenitude de Deus habitava nele. E toda a plenitude dele está aqui, irmãos, na sua igreja. O tesouro está enterrado aqui, Jesus. E eu preciso cavar e buscar para que possa possuir a maior riqueza que o homem pode ter. Como eu disse para os irmãos, existe uma diferença entre se manifestar e estar presente. Você está presente aqui, você senta na cadeira e fica quietinho aí. Mas se manifestar, você levanta a mão, você louva, você dá aleluia, você fala, você testemunha, você abençoa o irmão que está do seu lado, você não está quieto, não está calado, você se manifesta. Assim também, o poder de Deus não está quieto, se manifesta em nós. A gente vai para Gênesis 1, quando Deus diz assim, haja luz, e houve, e haja divisão entre terra e mar. E aconteceu, a ciência diz que isso durou bilhões de anos. Mas eu sei que Deus tem poder para fazer isso em 24 horas, se Ele quiser. Pode não ter sido em 24 horas, pode ter sido em mais tempo. Porque para Deus o tempo é relativo. Mas a questão é que Deus tem poder. Deus teve poder, irmãos, para criar essa terra tão cheia de complexidade. O mistério da vida está em Deus. E agora esse mistério está em nós e vive em nós. E eu estava falando aqui da mudança de mentalidade que Deus fez na nossa vida, irmãos. Tem feito na nossa vida, porque antes nós pensávamos, embora não disséssemos isso, mas nos faltava luz, nos faltava revelação. Era como se bastasse que nós falássemos da lei de Cristo, que falássemos o seu didaquê, que falássemos os mandamentos de Jesus, e que animássemos os irmãos, e que os irmãos estivessem posicionados. Então achávamos que assim a igreja ia caminhar. Achávamos que assim iríamos experimentar muitas coisas. Faltávamos luz. Porque o que eu estou entendendo agora, irmãos, é que não há outra maneira de cumprirmos os mandamentos de Jesus, senão nos lançarmos nesse rio. Se não nos jogarmos num rio de poder de Deus, de graça, que esse rio vai produzir aquilo que não conseguimos, irmãos. Amém? Nesse rio há poder. E aí, eu confesso, irmãos, que muitas vezes ficava um pouco aborrecido com os irmãos, por não ver uma resposta digna da parte dos irmãos. E às vezes até minha. Porque o Senhor não é digno de uma vida meira, como diz, uma fé morna,
O Senhor não é digno de que cheguemos aqui e fiquemos só na presença, que não nos manifestemos. O Senhor não é digno de que passemos a semana calados. O Senhor não é digno de ter um pouquinho de mim, um pouquinho da nossa vida. Então, irmãos, e aqui estava o meu equívoco, porque eu me sentia meio aborrecido às vezes de ver que os irmãos não davam uma resposta à altura de Deus. E eu ficava às vezes aborrecido comigo mesmo também, porque às vezes eu não dava uma resposta à altura daquilo que Deus merece. Mas, mais do que nunca, irmãos, eu tenho entendido que Deus vai dar em nós a resposta que Ele merece. Amém, irmãos? Deus vai dar em nós a resposta que Ele merece. Deus, pela sua vida em nós, como sempre dissemos, Cristo em vós, esperança da glória, a esperança que Deus tem em ter uma igreja viva, Deus sabe que só por meio de Cristo, só por meio do conhecimento dele, não é só conhecer a teoria sobre Jesus, irmãos, mas é experimentá-lo, viver cheio de experiências com ele. E é isso que eu estou entendendo. Essa é a luz que o Senhor tem trazido. Eu compartilhava com o Henrique uma vez, dizendo para ele assim: Henrique, nós sabemos muito falar dos mandamentos. Sabemos muito cobrar dos irmãos. Quando os irmãos pecam, nós ficamos chateados e aborrecidos porque o irmão pecou. Como pode, irmão, você, sabendo Jesus quem é, sabendo Deus quem é, e você pecar? E aí na hora que vamos disciplinar algum irmão, disciplinamos assim com o coração amarrado. Aí eu faço a pergunta: será que realmente sabemos quem é Jesus? Será que realmente o conhecemos na intimidade?